Mas tudo bem. Eu sou a professora Ana Paula. Vamos para mais uma aula do nosso SEAD Prepara? Prepara aí você para as provas externas, você melhorar aí as suas notas na sala de aula, né? E muito mais. Nosso tema do SEAD Prepara de hoje é Sistema Monetário e Geometria. Vamos misturar as duas coisas? Não, nós vamos trabalhar três descritores, né? Separando aí por categorias, dinheiro e formas geométricas. Temos que abordar dois temas hoje aqui. Então, qual que seria o nosso desafio? Como podemos usar o dinheiro brasileiro e medir formas geométricas para resolver alguns problemas? Então, são dois assuntos. Sistema monetário e formas geométricas, abordando alguns descritores que são necessários você saber. Nossa pergunta aí que o SEADinho está fazendo. O que vamos descobrir hoje? Será que você vai descobrir alguma coisa? Nós vamos primeiramente falar sobre dinheiro e depois vamos vir com uma questão, tá? Vamos entender um pouquinho para depois a gente já vir com a questão direta. O que seria cédulas? Então, dinheiro seria o jeito como usamos aí alguns objetos de papel e de metal. Nós temos aí pequenos pedaços de metal, que seriam as moedas, e cédulas, que seriam as notas. Essas cédulas, elas são bem coloridas. Para comprar coisas, para pagar brinquedos, doces, roupas, a gente usa o tempo todo o dinheiro, não é mesmo? Para a gente ter as coisas, para a gente se manter, né? Não podemos desperdiçar dinheiro, comprar coisa que não é necessária. Um exemplo prático sobre quando a gente vai utilizar esse dinheiro, né? A gente pode fazer aí as trocas de valores, porque a gente sabe que essas notas aqui estão inseridas dentro delas, estão divididas dentro delas, umas frações em moedas. Por exemplo, aqui, ó, 10 moedas de R$1 equivalem a R$10. Se eu tiver 10 moedas de R$1, é a mesma coisa de eu ter uma nota de R$10. Se eu tiver 20 moedas de 50 centavos, já é um bocadinho maior, né? Aqui vai ser 20, vai ser bem pesadinho isso aqui. Se eu tiver 20 moedas de 50 centavos, eu tenho também R$10. E olha só, quanto menor esse valor aqui, quanto mais eu diminuo, mais a quantidade aqui aumenta, ó. Se eu tiver 100 moedas de 10 centavos, isso vai ficar bastante pesado. Eu tenho a mesma quantidade de 10 reais, que é um papelzinho levezinho, né? Consegue entender que para certas coisas que eu vou comprar, por exemplo, um chiclete no valor de 10 centavos, é melhor eu levar essa quantidade aqui? Se eu for levar essa aqui, vai dar um monte de chiclete. Vai dar quantos chicletes? Vai dar um monte aí, 100 chicletes, porque cada um custa 10. Então, às vezes, as notas, elas nos ajudam para coisas que a gente vai comprar com maior valor, né? E quando a gente tem que comprar coisas com menor valor, a gente utiliza as moedas, que são centavos, R$1. Se você entende dinheiro, sabe fazer o troco certinho, sabe calcular os seus gastos, o importante é isso. Nós vamos calcular aqui uma troca, né, de dinheiro. Olha, o José está com muitas moedas. Ele prefere a notinha, que é mais fácil de carregar, né, o papel, do que as moedas, os metais. Olha só o problema. Esta é a quantia que José conseguiu economizar este mês. Isso aqui tudo, ó. Ele tem 39, 40... 41,75 ele tem aqui no total, juntando dinheirinho de papel com dinheirinho de metal. Bom, este mês ele teve tudo isso. Olha que pergunta, se ele trocar as moedas por cédula de R$10, ele quer trocar só as moedas por uma aqui, ó, de R$10. Com quantas notas ele ficará no total? Ele vai ficar com 3 notas? Opa, olha só, 3 notas de papel ele já tem, né? Ou uma dica para vocês, então já não é a alternativa A.
6 notas, 4 notas, 21 notas. Eita, eu acho que vai ultrapassar, não vai não? A gente tem que pensar aí nos extremos. 3 é muito pouco, mas 21 é demais, não é? Pelo valor que tem aqui. E aí, qual é a sua resposta? Já sabe? Que bom! Já vamos então para a nossa resposta e já logo fazer esse cálculo? É a letra C. Você acertou? Que bom! Vamos compreender um pouquinho isso? Já está marcado ali a letra C. Então, eu coloquei umas observações aqui para a gente. Transformando moedas em notas de R$10, nós temos todas as moedas de R$1, todas essas aqui dá R$9, né? Mais 2 moedas de 50 centavos, essas duas aqui, ó. Aí aqui no total eu tenho R$10, que foi o que ele pediu aqui, ó, R$10, certo? Então, se eu pegar essas 2 moedas de 50 e todas de R$1, eu vou ter no total uma nota de R$10, que foi o que ele sugeriu. Bom, e aí no total aqui vai sobrar R$1,75. Ó, 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, R$1. E aí sobra aqui, ó, 25 mais 25 dá 1,50. Mais 75, 1,75. Vai sobrar. Além desse dinheiro aí, ele vai poder trocar por uma nota de 10, vai sobrar 1,75. Assim, José ficará com 4 notas. Ele já tem 3, mais uma que ele vai transformar essas moedas em nota de R$10, ficará 4. Exatamente a resposta da nossa questão. Deu certo aí com a sua resposta também? Que bom, então! Que tal a gente ir para a nossa próxima explicação? Então, agora a gente vai mudar aí de tema. Nós vamos trabalhar um pouquinho agora figuras, malha quadriculada. Já fez isso na sua escola? Sabe o que é área? Sabe o que é perímetro? É o que nós vamos compreender agora, né? O que seria área? Área seria o que a gente está dentro da figura. Agora, nós vamos saber sobre o que é o perímetro, que a gente fala o contorno, né? Então, o perímetro é a medida do contorno de uma figura, como se fosse andar ao redor dela. A gente pode calcular o contorno somando todos os lados da figura, todos os números da figura, no caso das nossas malhas quadriculadas. Um exemplo aí é se tem um retângulo de 4 por 3 quadrinhos, tem 4 mais 3 mais 4 mais 3, dando aí 14 unidades, certo? É o total que deu aí, ok? A área, quando a gente vai medir então agora a área, a gente vai falar do interior, é o que está dentro desse perímetro. O perímetro é como se fosse a bordinha, tá? E agora a gente está falando de dentro, tudo que ocupa lá dentro dessa figura. Então a área, ela é um espaço dentro de uma figura. Contamos quantos quadrinhos cabem dentro dela. Quando a gente está falando de quadrinhos, a gente está falando da malha quadriculada. Por isso que eu estou falando aqui quadrinhos. A gente vai trabalhar essas áreas e esse perímetro dentro de malhas quadriculadas. Mas se fosse um terreno, se fosse o lote da sua casa, se fosse a sua casa, ela não está dentro de uma malha quadriculada, mas é para vocês fazer aí a relação que dentro da figura, né, que seja a sua casa, que seja seu terreno, a gente tem medidas, tá bom? E aí a gente vai utilizar essas medidas, certo? Aqui a gente vai usar a malha quadriculada. Bom, nós temos aqui uma dica bem bacana. Os retângulos multiplicamos largura vezes altura. Então, quando a gente vai calcular aí que não tem essa malha quadriculada, a gente tem as medidas. E aí, o retângulo a gente faz base vezes altura, o quadrado, altura, lado ao quadrado, né? Então, nós temos algumas fórmulas para se chegar mais rápido à resposta. Mas como aqui nós já temos a malha quadriculada, a gente vai observar essa malha, então. Olha só o desenho que está aí aparecendo na tela para você. Vamos ler essa pergunta, que já é a questão número 2. Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa, representada pela figura
abaixo. O caso aqui é do lado, tá? Se ele der a volta completa na praça, ele andará como? Olha, eu tenho aí a resposta. Ele andará quanto, né? 160 metros, 100 metros, 80 metros ou 60 metros? Eu vou ter que calcular o que aqui nesse caso, gente? Eu vou ter que dar a volta aqui e calcular isso, não é mesmo? Certo. Eu já tenho duas medidas aqui, ó. Eu tenho 30 e tenho 50, certo? Ok. Vamos ver como a gente pode calcular isso? Vê aí sua resposta e vamos confirmar aqui agora, tá? Vou passar o slide para a gente ver. Letra A. Como que a gente faz esse cálculo, então? É o seguinte, a gente pegou aqui, ó, o perímetro, que é a soma de todos os lados dessa figura. Eu posso somar aqui tudo, né? Que eu tenho aí, ó, 30 mais 50. Eu vou fazer aqui para vocês observarem onde é que eu consegui esses números. 30 mais 50 mais 30, porque essa medida aqui ela é a mesma daqui de cima, ó. Mais 50, que essa medida aqui é a mesma dessa do lado, tá vendo? 50. Então, eu tenho 2 50 e 2 30. A gente pode somar isso aqui tudo, né? E aí ver quanto que isso vai dar. O perímetro não é a soma dos lados? Isso, é a soma dos lados. Ok. E quanto que deu aí no seu cálculo? 160 também? Então, somando tudo, vai dar esse valor aí, ó, 160. Vamos para a nossa última questão, também sobre malha quadriculada, só que aqui a pergunta ela é diferente. Na anterior, nós vimos o perímetro, e olha só aqui nós temos outra forma de calcular. Qual é a área? Aqui nós não vamos analisar o que está em volta, tá? Nós vamos analisar o conteúdo, né? O que está dentro, para eu compreender a área. Para que serve isso? Para que eu tenho que saber sobre isso? Para eu poder saber quanto que eu posso construir aqui dentro. Se eu for fazer uma piscina, quanto de água eu vou gastar, quanto de produto, quanto de piso, para diversas coisas, né? Então eu descubro o interior para eu saber gastos, para eu comprar, para eu calcular, para eu planejar, certo? Então, utilizando o quadradinho com a unidade de medida, qual será a área que a figura abaixo ocupa na malha quadriculada? Nós sabemos que aqui, ó, só uma dica para vocês. Eu tenho 3, tá vendo? 3 quadrinhos. Aqui eu tenho 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, eu achei que era 5, né? Que eu tenho 4 quadrinhos. Se aqui parece uma figura de um retângulo, eu posso utilizar uma fórmula, certo? Ok? Então, para eu calcular aqui dentro, eu não posso somar esses lados. E aí, o que eu faço? Você já sabe? Já calculou aí? Vamos ver essa resposta então juntos? Ó, vou passar então. Letra D. Isso, muito bem. E aí, como é que eu fiz esse cálculo? Eu coloquei aqui de verde, né? Aqui deu 12. Eu coloquei de verde para vocês verem, ó. Lembrando que quando precisamos calcular a área de uma figura, devemos observar o interior e o formato. O que está dentro do perímetro? Perímetro é como se fosse a bordinha, tá? E o que está dentro seria a área. Sabendo disso, o que devemos fazer? Nós temos uma fórmula para calcular. Por que eu sei que esta é a fórmula que eu vou calcular? Porque aqui é uma altura, é um retângulo e aqui é uma base. Então, para eu saber a área, eu posso multiplicar a base vezes... Deixa eu fazer esse A maiúsculo, né? Para eu saber a área, eu posso multiplicar a base vezes a altura. Eu vou contar aqui então. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. A área, então, vai ser 1, 2, 3. A base, que é 3, vezes a altura, que eu já contei que é 4.
A área, ela é sempre calculada, metros quadrados, né? Quilômetros quadrados, se for uma fazenda, se for algo maior. Então, aqui deu 12. 3 vezes 4 é 12. Então, 12 seria aí a área da figura, 12 metros quadrados, certo? Aqui não tá os metros quadrados, mas eu encontrei aí a resposta de 12. Ok, é isso. Deu certo com você aí também? Nossa, que bom, hein? Se você aí se sair muito bem nessas provas, você vai vir aqui no SEAD para comentar com a gente e fazer um exercício aqui ao vivo. Olha, agora é a melhor hora da nossa aula, onde você vai anotar aí os principais temas que nós abordamos. E eles são o seguinte: sistema monetário, troca de cédulas de moedas, né? Vamos trocar no nosso cotidiano. É um sistema usado aqui no Brasil de equivalências de valores. R$10 equivale a quanto? R$2 equivale a quanto de moedas, né? De notas. Nós fizemos essa relação. Nós vimos também, dentro de um perímetro, dentro da malha quadriculada, o perímetro e a área. O perímetro é tudo aquilo que envolve o contorno e a área é tudo aquilo que envolve o conteúdo dentro desse contorno. Sabemos que os dois não se calculam iguais, né? Perímetro a gente vai somar e a área a gente vai calcular dentro com uma formulazinha. Depende da figura. Ok? Bom, então o que nós aprendemos nessa aula de hoje? Nós falamos sobre o que contém dentro dos dinheirinhos, né? Que um valor ele é fracionado de vários valores ali dentro, pode ser dividido por diversos valores. Nós vimos também como calcular o perímetro e como calcular a área. Foi bom para você? Foi ótimo para mim. Até a próxima aula. Tchau!